E aí galera, beleza? Resolvi fazer mais uma review session aqui, só para passar o tempo mesmo. Vamos lá. É um Spin and Go de 25 cents. Primeira mão 4-5. Vou fazer bem rapidinho. Par de rei. O cara pagou com 9-8. Ele já me deu um all-in. Eu trincado. Não teve jeito. Tudo nosso. E agora vamos pro heads up. O Spin and Go é muito bom para treinar heads up, na minha opinião. Se tiver alguma dificuldade com heads up, mete ficha aqui que possivelmente você vai ter uma melhora. E vamos lá. Eu já fiquei com um par de vala, ele par de 2. Virou um 2, ele trincou. E virou um 4. Provavelmente ele já estava esperando um flush, dependendo do meu size bet. Ele dá check, eu checo atrás. Deveria ter apostado, não sei porquê. Porque acho que eu também fiquei com medo dele ter uma carta maior que o meu 8. E vamos lá. Ele mandou muito bem. Aqui um par de 6. Jack, Jack, 9, 60. Ele foldou. Vamos puxar. Aqui já estava com uma vantagem bastante larga. Vamos ver, 10, uma dama aí. Fiz o par de 10, check, vala. Check, um 7, check, size bet bem quebrada, fold. Dois e 9. Aí sim, já fica na esperança de um outro flush. Só vem um as que aproveita. Vamos esperar a próxima carta. Não mudou nada. Ele dá um in, sem novidade. 15. Isso completa, vamos ver o flop. Bate um 2, horrível pra mim. Check, check. Rei, check, check. Vala, check, check. Isso aí. Vem puxando. Um par de as. Vamos ver que o nosso só completo. Ele dá raise. Já fiquei numa esperança de ter um jogo bom. Betou 30 do raise. E o nosso amiguinho fold. Você fica na esperança de já terminar o jogo logo, né? Ele foldava bastante. Acredito que um cara que sabia jogar não estava só passando o tempo. Não bateu nada pra mim. 3. Pra próxima mão. Uma rainha e um 4. Um vala 8. Vamos ver como que segue. 120, já dei um raise. Um 3. Na verdade, desculpa. Ele deu all-in. Como ele estava muito short, eu aceitei.
Aliás, eu dei o raise, né, pra ver onde que eu tava pisando. Ele já chovou. E continuei sem bater nada pra mim. O cara me leva com um par de 8. Aí nessa hora o jogo começou a piorar pro meu lado. Já aumentou bastante a aposta. Não sei porque eu foldei aqui. Não sei o que ele poderia ter. Estava jogando no celular também, que é um pouquinho mais difícil. Pra ver as mãos que eles tinham anteriormente. Deixa eu ficar pulando mensagem do WhatsApp no celular, irritando. Tava com top pair. Que um straight pra ele. Não sei. Será que ele tava de flush draw? Na verdade eu não sei. Sei que eu foldei. 2 e 4. Olha o 5. Jack, bet, call. 7. E um fold. A partir do momento eu realmente comecei a pensar que ele só ia pro jogo quando ele tinha carta forte na mão. Então eu comecei a pegar já ficar ligado nisso. Ele dava muito check behind. Nesse caso não foi, né? Mas vamos lá, 8, 6. Suited. Nada. 10 também, podia virar um 9, eu ficava feliz. Deitei de blefe. De fold, levei quase 5. Rei 8. Bet, fold. Quase 4. Call. Nada para ninguém. Isso aqui. Belíssimo blefe. Só para puxar o pote mesmo. Eu queria. No momento eu pensei que eu tinha que ganhar 2 seguidas dele para deixar ele bastante sem ficha, que a gente estava invertendo muito. Um As e 4 de novo. Vamos ver. 4. 80 fold. Um rei 4. Subi, ele foldou. 4, 6, horrível. Também começou a dar check nele. Tinha nada. Tinha menos ainda. Check. Já show. Splitou. 2 e 10, horrível, fold. 6 e 9, call. 9, check, bet, fold. As e 2, fold. Vala rei, off. As e 2. Agora tivemos jogo, hein? Não, na verdade não. 9, 8. 2 pares. Nesse momento já
Fiquei mais esperto, né? Vamos ver como ele ia reagir. Check, check. Um 4 que também não atrai muito ele pro jogo. Postei 120, ele foldou. Cinco e 8 horrível. Check. Vala rei de novo. Fold. 5 e 4 ele deu reis, eu foldei. Um rei ou um as. 120. E ele foldou. Agora vamos de novo. 6 e 7. Check. Check. Bet. Fold. Sem novidade. 6 e 8. 7 e 6. O que aconteceu aqui? Não bateu nada. Check. Bet. Eu já dei um raise maior. Ele deu call. Acho que nessa hora eu tinha ficado um pouco de saco cheio de jogar essa partida. Falei, foda-se, vamos. Virou um vala. Eu dei check, check. E virou um 7. Acho que eu esperei um pouquinho para tomar uma ação. Fiquei tentando imaginar o que ele tinha, mas tanta carta alta. Aí eu dei o famoso all-in. E pra minha surpresa ele foldou. Eu tinha muita certeza que ele ia vir pra cima. Não sei quais. Acho que ele não tinha nada, devia estar com asa, alguma coisa assim. Não teve jeito. Dei um all-in. E ele deu call. Bateu nada, bateu o rei dele e já era. Ou seja, depois de tanto trabalho, a diferença diminuiu de novo. Deu um all-in 9-4. Sem chance. 8 e rei. Ele deu all-in e eu fold. Rei 2. Completou. Vamos pro flop. Bateu meu rei e bateu a dama dele. Postou, dei raise. Ele veio. 4, que eu acho que não muda nada pra ninguém. E veio um 7. Apostei, ele veio. Vai maior. De novo ele diminuiu bastante em fichas. Não era possível, né? Tinha que ir pra cima. 120 ele deu all-in. Ele deu um call muito idiota. Saí totalmente da linha de raciocínio que eu tava seguindo também. Jogar só com carta alta. Peguei um par de 7. Nesse momento já fiquei feliz, né? Torcendo. Puta, mas aí já no turn a casa caiu. Novamente ele chegou perto. 5 e 2. Check, check. Check. Bet, fold. Agora um 4 e 10. Call. Meu 10 bateu. Check, check.
Fiquei no flush draw. 80 e o senhor fold. Agora um 9 e 4. All in. E o nosso amigo da fold. Agora 80 a 40. Provavelmente eu foldei. Par de 9. Fica até animado, né? Quando você tá bem com par, o cara vem pra cima. O as assusta um pouco, check. Ele dá um bet pequeno. 6, check. E outro 7. Não lembro o que eu fiz. 160 e o nosso amiguinho da fold. Ou seja, não tinha nada. 10 fold. 5 e vala. Ele da fold. Rei e 7. Começou o jogo. Um 9 e dama. Ele da foldou. Ele já começou a ter. Ele começou não, ele ficou com muita ficha. Muita pouca ficha. Nossa, ele ficou com pouca ficha. E vamos ver o que o bicho deu. Eu completei. Bateu meu as. Check. Check. 6. Check. Check. E um 8. Check. E 80. O cara foi tão escroto que ele só apostou 80 pra ficar com 80 na mão. O cara é muito lock, meu. Aí na próxima mão ele teve que de all-in. Ficou bem disputado. E outro rei eu levei com 10. É isso aí.